A cidade chama 7h54, problemas ainda na linha 11, Coral e o Marcelo na área. Vamos nessa, Sabina. Cuidar da saúde mental para aguentar um dia como hoje, né? Sistema, é o seguinte, gente, Carol Iannelli está com a gente, que está acompanhando a operação do sistema Paese. Saúde, normal, beber água, é isso. Carol Iannelli está com a gente e vai trazer detalhes agora. Como é que tá aí, Carol? Bom dia. Oi, Marcelo. Oi, Sabina. Bom dia para vocês, bom dia a todos. Leandro Cotrim e eu chegamos aqui em Itaquera faz mais ou menos uma hora. Demos uma circulada para a gente entender o cenário. Neste momento, nós estamos na entrada que dá acesso ao metrô. Então, essas filas gigantescas que vocês estão vendo à minha volta são reflexo desse caos. Aqui não é o acesso para a linha 11 Coral, é a linha 3 vermelha. Vocês percebem essa multidão de pessoas. Eu conversei com alguns passageiros aqui, eles perguntei como é que tá essa movimentação, isso é típico ou tá atípico. Muitos me disseram que costuma ser muito cheio sim nesse horário, mas essa movimentação está muito acima do normal. Eu estou destacando esse ponto para vocês porque é onde está mais caótico. Eu e o Cotrim fomos até o outro lado, o acesso à CPTM, Carol, mas não tem tanta fila assim. Fui lá e perguntei como é que tá agora o deslocamento. Aí me disseram o seguinte, que por lá tá normal, mas tá com uma circulação muito maior. Então eles estão indicando vir aqui para o metrô, que tá com a circulação normal, só que muito lotado. Então foi isso que aconteceu. E me desculpa, gente, eu não tô ouvindo mais vocês, que caiu o meu retorno. Então eu quero terminar a nossa entrada ao vivo mostrando para vocês que essa aqui é a fila preferencial. O pessoal que está embarcando aqui, está com criança, idosos, pessoas com dificuldade de locomoção, não está simples para ninguém. Não tá mesmo. Situação difícil. É muita paciência. Pessoal aí que agora, por enquanto, sem perspectiva de solução, tá, Sabina? Vamos pro alto, vamos com a Larissa Calderari, que está em Mogi das Cruzes, sobrevoando por lá. Larissa, o que você mostra por aí? Conseguimos chegar aqui, Marcelo, na ponta, Mogi das Cruzes, estação Estudantes. Nós fizemos toda a varredura entre Estudantes, Mogi das Cruzes, Brás Cubas, Jundiapeba, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Antônio Janete Neto e Guaianazes. Todo esse trecho agora, a movimentação está bem mais calma em relação às nossas últimas conversas. Realmente, aqui, onde é a ponta da linha 11 Coral, agora as plataformas estão vazias, mas também são 7h57 da manhã. O problema, as pessoas já saíram, quem conseguiu resolver a vida e não ir para os compromissos já fez, porque realmente o trabalho ainda continua lá na região da estação Arthur Alvim, onde o pantógrafo ainda está em manutenção, onde as equipes da CPTM ainda trabalham, tudo ainda acontece. E aí o pessoal, por aqui, pelo menos nessa ponta da região metropolitana de Mogi das Cruzes, o pessoal já se resolveu e dá para ver que no entorno, inclusive da estação, está tudo bastante calmo. Eu volto com vocês. Aí já é a ponta, né, Larissa? Então, aí acaba aliviando mais, aí vai aglomerando nos pontos ali que nós mostramos mais cedo, Guaianazes, Tatuapé, é bem no miolo ali, onde é mais sobrecarregado mesmo. Obrigado, viu, Larissa? Bom, gente, você que está chegando agora, só recapitulando, mais de 20 horas de problema na linha 11 Coral da CPTM por uma falha na rede de energia, que afetou ontem, ainda afeta a circulação de trens em toda a extensão da linha, que pega desde Estudantes, passa por Mogi, vimos aí a Larissa, e vai até a Barra Funda, na capital. Eliezer dos Santos está em outro ponto e mostra pra gente agora como tá por aí. Eliezer, o que você tem agora? Aliviou um pouco mais a plataforma? Aliviou um pouco, viu, Marcelo? Nós chegamos aqui, eu e Leandro Matoso, por volta das 6 horas da manhã, logo no início aqui do Bom Dia São Paulo. E esse ponto onde nós estamos agora, a gente não conseguia nem andar de tanta gente aqui na estação Guaianazes, principalmente para quem ir em direção à estação Palmeiras Barra Funda. Agora deu uma aliviada porque, como bem citado agora há pouco pela Larissa Calderari, o pessoal que mora nessa região leste aqui da cidade de São Paulo, também em outras cidades aqui a leste da região metropolitana, o pessoal entra no trabalho normalmente 8 horas da manhã, 7 horas. Então, por volta das 6 horas, ainda tinha muita gente por aqui. Sim, ainda está cheio, vocês viram agora há pouco as imagens aqui, esse pessoal está aguardando o trem que vai também em direção a Palmeiras Barra Funda. Eles estão fazendo uma operação alternada agora e esse outro aqui à minha esquerda está saindo agora também em direção à região oeste
aqui na capital paulista. Ele está bem cheio, dá para ver que as pessoas ainda estão aqui coladas às portas, mas em comparação ao início da manhã, Marcelo, como nós mostramos aqui no Bom Dia São Paulo, a gente já não vê aquela situação aqui na plataforma de caos, como vimos agora há pouco. No entanto, ainda permanece essa operação reduzida, intervalo médio de 8 minutos, os trens que saem da região de Estudantes e vão até Palmeiras Barra Funda, também alguns passam aqui por Guaianazes e param na estação Itaquera, e de lá o passageiro tem que embarcar ou no trem da linha 3 vermelha do metrô, ou seguir em direção ao centro utilizando os ônibus, né, da SP Trans. E a gente aproveita para mostrar e entregar para você aí no estúdio, Marcelo. Ali fora, não sei se o Leandro Matoso vai conseguir mostrar para a gente devido à iluminação, mas ali é aquela fila longa que até agora há pouco o Globocop, Larissa Calderari mostrou para a gente, da Operação Paese. Também essa fila aqui do lado externo já bem menor, poucas pessoas por ali, em comparação às 6 horas da manhã, quando nós chegamos por aqui. Marcelo e Sabina. Obrigada, Eliezer, pelas suas informações. A gente já faz uma conexão aqui por telefone com o representante da CPTM, o Irã Figueiredo Leão, é gerente geral de operações da CPTM. Nos ouve, Irã? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Sabina, bom dia, Marcelo. A gente começa aqui pedindo desculpas, estamos entrando com vocês agora por conta do nosso empenho, da nossa dificuldade até de responder a vocês imediatamente por conta da situação de campo e das estratégias todas, né? Irã. Estamos pedindo desculpas aos nossos passageiros, né? Lamentamos profundamente esse transtorno todo que esse problema deu, mas estamos aí há 24 horas tentando resolver. Algumas das equipes estão no campo até agora, sequer tiveram alguma folga, algum descanso, tudo para tentar minimizar o impacto, que é bastante grande, a gente sabe disso. O que aconteceu? Foi um problema complexo? Porque a gente já chega liberando as 24 horas para resolver. Por quê? Então, Sabina, foi um problema raro e complexo e muito extenso. Então, só para se ter uma ideia, foi um comprometimento da rede aérea de mais de 1,5 km. E são estruturas, assim, é uma estrutura poderosa e que tem muitos componentes, mas diversos componentes. Então, foi uma coisa realmente completamente fora de uma situação previsível. E tanto é que o empenho de 24 horas para essa tentativa de normalização. Então, as equipes estão lá até agora, nós estamos já, a equipe de manutenção, ela deve estar se movimentando nesse momento para sair do trecho e a gente voltar a uma situação de normalidade nos próximos minutos aí. Pois é, Irã, com certeza a volta do passageiro no final do dia. Irã, é isso que a gente está querendo, muita gente perguntando aqui. Qual é o prazo que a CPTM tem para que os trens voltem a circular normalmente? Isso tem o risco de se estender até o horário do pico da tarde? Não há a menor condição desse problema ser estendido para a tarde. Nós podemos, assim, a nossa previsão agora, nesse exato momento, é que até às 9 horas tudo esteja voltando à normalidade. Então, vocês já identificaram o problema? O que aconteceu? Já foi resolvido ou não? Ela está sendo finalizada. Então, o serviço de recomposição, como eu falei, desse 1,5 km e de inúmeras estruturas delicadas, sensíveis, ela está finalizando nesse exato momento. Então, a nossa previsão de normalização até às 9 da manhã. Então, com certeza, depois desse horário, nós estaremos definitivamente voltando à operação normal na empresa. Irã, há alguns dias nós mostramos, inclusive, aqui uma falha no Bom Dia São Paulo de um pantógrafo de um trem que grudou na rede aérea de alimentação e também gerou atrasos e problemas na linha. Dessa vez, a nota que a gente recebeu da própria CPTM é de que um pantógrafo também teria enroscado na rede aérea. Isso está acontecendo com frequência e por quê, Irã? Não, na verdade, Marcelo, vocês conhecem muito bem aí toda a nossa operação. Essa foi a única falha de pantógrafo no ano todo. Essa que você citou agora, que foi justamente aqui na Estação do Brás, quando o trem partia da Estação do Brás em direção a Estudantes, esse trem teve um problema com o pantógrafo. Então, nós estamos falando especificamente de um pantógrafo de um trem. E ele só não foi resolvido mais rápido
porque houve um desembarque na via, como estava muito próximo da estação, o passageiro achou melhor descer na via e voltar. E vocês sabem, quando isso acontece, até por uma razão de segurança, a resposta nossa para retorno a uma operação normal, ela fica comprometida. Então, nós estamos falando de uma única falha em um ano. A de hoje é muito cedo para a gente dizer exatamente o que aconteceu. O que nós sabemos é que nessa interface pantógrafo e rede aérea houve esse problema. E nós estamos falando de uma estrutura gigantesca. Então, nós temos comissões permanentes aqui de análise de segurança. Esses técnicos nossos vão fazer devidamente a apuração e nós não sabemos ainda especificamente o que aconteceu. Por quê? Porque nós nos concentramos nesse momento em retornar à normalidade. Então, todo o nosso esforço, toda a nossa energia está dedicada ao retorno da normalidade. E agora nós vamos tentar investigar profundamente o que aconteceu nesse caso específico que aconteceu ontem. Agora, a gente sabe os esforços para entregar a normalidade, mas assim, beirando um dia quase de normalidade, a gente fica se colocando na posição desse passageiro, que paga caro pela passagem para ter um serviço como esse. Não tem uma estratégia de contingência para que se resolvesse isso de uma forma... 24 horas é um tempo tolerável para resolver um problema num pantógrafo? Olha, nós não estamos falando de pantógrafo. Eu falei para você que houve um comprometimento de 1,5 km de rede aérea, que é toda a base de um sistema de trilhos de alta capacidade que usa energia. Então, nós estamos falando de 1,5 km. Então, é uma ocorrência raríssima e completamente fora dos padrões e de muita complexidade. Então, todo o esforço da companhia, tanto é que, se não fosse esse empenho do corpo técnico nosso, e o empenho, inclusive, físico, dele está quase... Nós temos técnicos que estão há 24 horas lá no campo, fazendo trabalhos de recuperação. Então, e todas as estratégias possíveis para minimizar o impacto para o passageiro, que é o nosso ponto focal, é o passageiro, foram adotadas, né? Nós fizemos o Paese, como vocês estão noticiando aí, o Paese com os ônibus, nós fizemos o Paese com o metrô. Nós ontem fizemos todo um esforço para eliminar essa falha para que os trens chegassem até Itaquera. Então, todo o esforço de ontem foi no sentido da gente conseguir recuperar o sistema até Itaquera. Por quê? Porque em Itaquera o passageiro também já tem a opção do metrô. A gente contamos com o apoio do metrô. Né? A linha 12 aqui, ela foi disponibilizada, foram feitos os avisos, né? Mas nada disso está dando conta. Me desculpa interromper o senhor, mas nada disso está dando conta. Você está vendo as imagens ali. Imagina se a gente não tivesse adotado todas as estratégias, como seria. Tudo bem, mas é uma obrigação da empresa, né? Que quando, e qualquer um, nós acompanhamos o sistema de vocês aí todo dia. Toda vez que qualquer empresa, qualquer operadora tem um problema, a dificuldade é muito grande por causa do volume de pessoas. E as dificuldades de você acomodar tudo isso em outros modais. Então, todo o esforço foi feito, nós demos todos os avisos nas estações, nós alertamos todos os nossos passageiros pelas mídias, nós fizemos toda a comunicação, inclusive através da imprensa, vocês nos ajudaram também. Então, todas as estratégias foram possíveis, foram adotadas, pode ter certeza. Irã, só para pontuar, para a gente ficar todo mundo na mesma página, essa questão do pantógrafo foi publicada e divulgada pela própria assessoria de imprensa da CPTM, dizendo que ontem, por causa do enroscamento do pantógrafo de uma composição na região de Corinthians e Itaquera, houve essa falha na rede aérea de energia. A gente entende que tem esse 1 quilômetro que você explicou, que prejudicou... Mas só para a gente explicar o que foi publicado pela CPTM. Não, mas nós não estamos negando, não. Nós não temos nenhum compromisso com o erro. Se nós erramos, se houve um problema, nós vamos resolver. A questão a primeira notícia que nos apareceu foi essa mesmo, o enroscamento do pantógrafo. Na verdade, o pantógrafo acabou derrubando a rede aérea. Mas por que isso que aconteceu é que nós temos que investigar. Né? Fisicamente foi isso que aconteceu. Agora, por que aconteceu? Esse é o trabalho que merece um pouco mais de investigação para que ele não volte a acontecer. Esse é o nosso foco. Mas você tem razão, o pantógrafo é que acabou derrubando a rede aérea. Agora, por que isso aconteceu? Esse é nossa dificuldade, esse é o nosso esforço, vai ser a nossa concentração para resolver e que isso não volte a ocorrer. É isso.
Irã, isso que é o mais importante, população toda nas ruas, ali querendo uma resposta, né? Uma perspectiva. Então, o senhor reforçando a promessa ali de resolução até às 9 horas da manhã, é isso? Isso. Esse nosso compromisso aí, nossa previsão que as nossas equipes de campo estão dando é que até 9 horas esteja resolvido, e eu garanto que a gente não vai ter problema no período da tarde. Esse mesmo problema não vai acontecer no período da tarde. Então, muito obrigada pelas suas informações. Eu agradeço a sua participação. As portas sempre abertas aqui no Bom Dia São Paulo para a gente conversar e dar essa satisfação. Não é para mim, não é para o Marcelo, é para essa turma que está ali, os passageiros, se virando literalmente nos 30, né? E a gente espera... Sem dúvida. Nós é que agradecemos também. Eu lamento até não ter entrado antes, porque a gente estava realmente empenhado nessa resolução. Nós contamos com vocês, nós contamos com o apoio de vocês para essa divulgação, para a gente tentar melhorar essa interface com o passageiro, e pedimos mais uma vez desculpa pelo transtorno causado. Bom dia a todos. Bom dia, Irã Figueiredo Leão, gerente-geral de operação da CPTM. Obrigado, Irã. Bom dia para vocês aí. Então, a gente bate na tecla porque é isso, né? Tem que ter uma contingência mais rápida. Mas enfim, então perspectiva, atenção você passageiro que depende da 11 Coral da CPTM. 9 horas da manhã é a promessa da CPTM em resolver este problema. Exatamente, a volta para casa, de acordo com a CPTM, deve ser com operação normal. Então você vai acompanhando junto com a gente aqui. Até já, Marcelo. Até, Sabina. Obrigada.